Quais são os temas que você deve dar prioridade na sua preparação para concursos em educação física? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os assuntos que têm mais chance de aparecer na sua prova. Isso porque eu analiso questões anteriores para te dizer quais informações são essenciais e você não pode ir para uma prova sem saber. Eu sou a professora Bárbara desde 2019. Eu me preparo para te ajudar a estudar para concursos em educação física. E nesse tempo eu tenho mapeado muitas questões. Já são mais de 10 mil questões no meu banco de dados e todo ano eu continuo acompanhando as provas, acompanhando também os editais para entender o que é mais cobrado. Então, se você tem pouco tempo, você vai se preparar para esses temas que são mais cobrados, porque eles têm mais chance de aparecer em números maiores de questões. E aí, quando você tem mais tempo, aí sim você se prepara para todos os conteúdos que são perguntados nos editais e também aparecem nas provas. Você vai ver que a educação física, ela tem muitos temas possíveis de serem cobrados. E aqui a gente só está falando da parte específica de educação física. Por isso, muitas vezes, é muito desafiador você conseguir estudar para tudo. É por isso que esse direcionamento faz muita diferença. Porque assim, você consegue ter um cronograma de estudos bem direcionado para aquilo que realmente faz uma diferença na hora da sua nota final, nas provas, nos concursos, nos processos seletivos. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 5 temas mais cobrados. Aqui eu não estou dividindo licenciatura e bacharelado porque a análise é de provas de 2024. Com isso, a gente tem já um número grande de questões, são 733 questões analisadas. Porém, quando a gente divide licenciatura e bacharelado, fica um número muito pequeno. Aqui então você vai ter uma ideia geral do que é mais cobrado e, em especial, se o seu edital está pedindo alguns desses temas, é importantíssimo que você se prepare bem para eles. E mais, além de falar desses temas, eu vou trazer também alguns exemplos de questões daquilo que eu estou mais acostumada a ver, o que eu entendo que é essencial, que realmente é o tipo de conhecimento que tanto dá a base para outros conteúdos mais aprofundados dessas áreas, como também é algo tão frequente que é o tipo de informação que você já precisa saber e você vai sair desse vídeo sabendo. E o quinto conteúdo mais cobrado em 2024 tem sido o desenvolvimento e aprendizagem motora. Esse é um tema que não é surpresa, ele de fato aparece há muito tempo como um dos temas mais cobrados e ele aparece com bastante frequência tanto para licenciatura quanto para bacharelado. Aqui é importante você saber que não necessariamente porque você, por exemplo, está fazendo um concurso para ensino médio ou para trabalhar com adultos, isso não vai cair. Cai do mesmo jeito. E o que é fundamental você saber? A gente tem um vídeo aqui no canal sobre desenvolvimento e aprendizagem motora que eu recomendo que você assista, porque tem uma explicação sobre justamente esse assunto que cai demais nas provas, que é entender as fases e os estágios do desenvolvimento motor, de acordo com o autor Gallagher. E olha só o exemplo dessa questão aqui. Eu vou dar uma resumida, vamos direto ao ponto. Essa fase do desenvolvimento motor inicia-se entre os 2 ou 3 anos e continua até os 7 anos de vida. Nesse período, a criança aprende a responder, mediante padrões de movimentos elementares, a uma diversidade de estímulos. Com o transcorrer do tempo, os movimentos vão amadurecendo em eficiência e coordenação. É a fase mais importante do desenvolvimento motor, pois é quando o profissional de educação física tem maior chance de trabalhar com as crianças movimentos diversificados. Os movimentos neste estágio podem ser divididos em inicial, primeiras tentativas da criança, elementar, maior controle e melhor coordenação rítmica, e maduro, desempenhos eficientes, coordenados e controlados. Trata-se da fase do desenvolvimento motor descrita. E aí a gente tem as opções reflexiva, combinada, rudimentar e fundamental. Aqui é um exemplo clássico porque ele fala de uma fase e pergunta qual que é. Ou então faria o contrário, perguntaria uma das fases e aí, qual que é a descrição correta? E aqui você tem várias dicas. Você tem a informação das idades, a descrição em si da fase e também os estágios que ele coloca ali, inicial, elementar e maduro. Então essa, a gente está falando da fase do movimento fundamental. Aqui a letra correta é a letra D. A gente tem a fase do movimento reflexivo e rudimentar e a outra se chama especializada. A gente não tem uma fase chamada combinada. Então, tendo essas 4 fases, é comum que as alternativas coloquem todas elas. Então, você vai reconhecer esses nomes, porém você precisa identificar qual exatamente está sendo perguntado. E aí é importantíssimo tanto saber a idade quanto saber a descrição e também saber os estágios. Essa é a questão de nível mais básico. Aqui é o elementar você saber. Agora,
a partir disso, você pode entender mais sobre cada uma das fases, e isso valendo, né, para cada idade e estágio que está sendo perguntado. Depois, se especializar nos estágios, entendendo como que são esses movimentos. Desenvolvimento motor, isso daqui é o primeiro passo. Depois, existem outros conteúdos que, claro, você precisa saber. Inclusive, a gente tem aula de desenvolvimento motor e aprendizagem motor lá no Método Potência para Provar, que lá a gente trabalha com outros conteúdos que também são muito cobrados. E se você quiser saber mais sobre o MPA, o link está aqui na descrição desse vídeo. O quarto tema mais cobrado de 2024 é educação física e saúde. Aqui a gente tem várias linhas possíveis sobre o que vai ser perguntado. De modo geral, é essencial saber que a atividade física, o exercício físico, tem benefícios para a saúde. É muito comum a gente encontrar questões perguntando sobre as recomendações de atividade física, tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pelo Ministério da Saúde. Mas o que eu trouxe aqui é uma questão que é ainda mais básica, e só pelo jeito que eu falei sobre esse conteúdo, você já vai perceber por que ela é tão importante. Sobre os fundamentos da visão pedagógica do movimento, o conceito de atividade física é adequadamente descrito em movimentos corporais repetitivos e coordenados, planejados ou estruturados com o objetivo de promover uma queima calórica acima de 2.000 quilocalorias. Qualquer movimento corporal produzido pelos músculos que resulte em aumento do gasto das reservas energéticas. Movimentos ensaiados, repetitivos e de alta intensidade com duração mínima de 1 hora, capazes de promover queimas calóricas superiores a 2.500 quilojoules. Atividade alcançada somente por meio de esportes leves, como dança e algumas lutas, como o Tai Chi Chuan, capazes de promover queimas calóricas com valores insignificantes, como 0,2 quilocalorias por minuto de prática. O essencial, né, o que está sendo discutido é atividade física ou exercício físico. É fundamental você saber que a atividade física é qualquer movimento corporal. As outras descrições têm mais relação com o exercício físico, porque elas estão falando de atividades estruturadas, planejadas, e essa é a principal diferença. Aqui eles incluíram algumas questões de quantidade de quilocalorias ou quilojoules. Isso não é o que vai diferenciar um conceito do outro. Então aqui a resposta correta é a letra B. E, novamente, esse é o conceito básico de você saber. Depois, entender quais são os benefícios, quais são as recomendações. E nisso você consegue responder muitas questões sobre educação física e saúde. O terceiro tema mais cobrado nos concursos em 2024 é BNCC. Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é o documento que baliza aquilo que deve ser ensinado na educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, para todas as áreas, inclusive para a educação física. Esse é um documento que foi lançado em 2017 e 2018, e desde então a gente vê o crescimento dele sendo cobrado, e algumas provas a gente vê realmente que você não pode ir para uma prova sem saber BNCC. A BNCC tem vários conteúdos que podem ser cobrados em concursos. Aqui no canal a gente também tem um vídeo sobre BNCC que com certeza vai te ajudar bastante a dominar esse tema, não ter medo de qualquer questão que seja cobrado sobre ela. E aqui eu trouxe um exemplo de um dos conteúdos que pode ser cobrado. Segundo Rufino e Darido, 2015, existem determinadas características das ações motoras das práticas corporais, como os jogos, os esportes e também as lutas, que podem ser abordadas em uma concepção genérica por permearem todas essas práticas. Em se tratando dos elementos fundamentais comuns contemplados pela BNCC, o que deve ser observado em seus aspectos universalizantes são: letra A fruição experimental, a intersubjetividade e a expressão corporal. Letra B, o movimento corporal, a organização interna e o produto cultural. Letra C, a performance estética, a integração comunicativa e o processo constituidor. E letra D, a espontaneidade subjetiva, a diversidade lúdica e as técnicas sociais. Tudo muito bonito, tudo possível de ser considerado como parte dos elementos que fazem parte das diferentes práticas corporais, mas o que a BNCC diz, e é isso que você precisa para responder essa questão, é o que está na letra B. Então, toda prática corporal tem um movimento corporal, tem uma organização interna que faz com que você reconheça que uma dança é uma dança, um esporte é um esporte, as lutas são as lutas, e é um produto cultural, é produzido pela cultura. E aí, a gente vai também estudar e ensinar para os alunos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, em relação a essa realidade muitas vezes mais local,
ou mais global. Esse é o tipo de coisa que muita gente ainda erra e não pode mais ir para uma prova sem saber. Essa é uma informação logo no começo da BNCC, quando está falando de educação física, então vá para uma prova sabendo. Outras coisas importantes é saber quais são as unidades temáticas, os objetos de conhecimento por ano e saber diferenciar também nos conceitos que aparecem na BNCC sobre os objetos de conhecimento, em especial do conteúdo esporte. E ainda mais recentemente, cada vez mais a gente tem visto as provas cobrando competências específicas da educação física, quais são, como identificar entre as alternativas e entender também quais são as habilidades. Novamente aqui no canal você tem um vídeo sobre isso que com certeza vai te ajudar nesse conteúdo e veja o conteúdo número 3 mais cobrado nas provas em 2024. O segundo tema mais cobrado em 2024 é o conteúdo esporte. E aqui eu tô falando realmente de esporte de um modo geral. Eu não tô dividindo de acordo com as modalidades esportivas, senão ele seria o conteúdo número 1. Quando eu falo de esporte, eu tô falando de discussões que entendem essa prática corporal como parte da educação física. E isso tanto da educação física escolar, como da educação física de modo geral. E em especial, para você que é da licenciatura, tá aqui uma questão que é um exemplo que você tem que entender o que está sendo perguntado e qual que é a resposta. Qual é o principal objetivo da iniciação esportiva universal nas escolas? Letra A, preparar atletas profissionais desde cedo. Letra B, promover a competição entre os estudantes. Letra C, desenvolver habilidades motoras básicas e promover a inclusão. Letra D, identificar talentos esportivos para equipes escolares. Por muito tempo, várias dessas alternativas poderiam ser consideradas corretas. A visão recente, desde a década de 80, 90, na verdade, mas vamos dizer que é recente, é o entendimento de que o esporte deve ser trabalhado como um conteúdo, mas não como formação de atletas. Que a escola não é um celeiro de atletas que vai produzir atletas de alto rendimento. Por quê? Porque a gente quer a participação de todos os alunos, que eles participem das atividades, que eles conheçam diferentes práticas e, durante a vida, entendam o aspecto cultural e escolham também aquelas práticas que têm mais interesse, que gostam mais e que de fato tenham um estilo de vida ativo. E aqui eu tô trazendo diferentes perspectivas desse entendimento de esporte, mas definitivamente há uma concordância de que não é mais para criar atletas. Por isso aqui a alternativa é de desenvolver habilidades motoras básicas e promover a inclusão, tanto na perspectiva de alunos com deficiência, mas também a inclusão de todos os alunos, independente das habilidades que eles tenham anteriores, ou então de meninos e meninas, de pessoas que sejam baixas ou altas, todas as características possíveis. E aí, em relação ao conteúdo esporte, saber isso daqui, você responde muitas questões, você consegue eliminar muitas alternativas falsas. Mas também existem outros conteúdos de esporte que são cobrados aqui no canal, também tem um vídeo que vai te ajudar nisso. E chegamos finalmente ao tema mais cobrado dos concursos em 2024. O tema é abordagens pedagógicas. Abordagens pedagógicas são aqueles entendimentos sobre o que a educação física deve trabalhar na escola em especial, para que supere essa ideia do que a gente acabou de falar em relação ao esporte, de que não é formação de atleta, e ainda aqui a gente começa a ter diferentes perspectivas, diferentes entendimentos dos autores sobre o que de fato deve ser trabalhado. Vamos aqui para um exemplo de questão. Deve-se considerar a relevância social dos conteúdos, sua contemporaneidade e sua adequação às características sociais e cognitivas dos alunos. Para a organização do currículo, é preciso fazer que o aluno confronte os conhecimentos do senso comum com o conhecimento científico para ampliar o seu acervo de conhecimento. A educação física deve ser entendida como uma disciplina que trata de um tipo de conhecimento denominado cultura corporal. Em linhas gerais, o fragmento de texto acima trata da abordagem pedagógica da educação física denominada abordagem desenvolvimentista, crítico-superadora, saúde renovada, crítica emancipatória e construtivista. Aqui a gente está falando da crítico-superadora. Então, para esse conteúdo, é importantíssimo que você entenda a diferença e os itens que aparecem aqui, as alternativas, são as abordagens mais cobradas. Então, comece por elas, entendendo quais são as características para você conseguir responder questões como essa. Eliminar quais são as incorretas a partir do que está descrito. Ou, novamente, pode aparecer o contrário. Pergunta-se, por exemplo, da abordagem crítico-superadora e na descrição das alternativas você tem que identificar qual que é
adequada. É fundamental você saber o nome da abordagem, é muito útil saber quais são os autores que propõem e em quais livros foram publicados, porque isso muitas vezes você consegue eliminar alternativas, e claro, qual é a proposta, qual é a explicação. Em especial, a crítica superadora vale a pena você se aprofundar. Se você já entende bem a diferença entre as diferentes abordagens, aqui é o momento de você se aprofundar, e a crítica superadora é a abordagem mais cobrada. Aqui no canal você também encontra vídeos sobre as abordagens pedagógicas. Recomendo também que você assista e aproveite e se inscreva, porque com certeza esse e muitos outros conteúdos vão te ajudar a resolver questões desses temas mais cobrados, e todos eles estão bem explicados, bem desenvolvidos e aprofundados no método Potência para Aprovar. Para saber mais, clique no link aqui na descrição. E aí, entre essas questões que eu mostrei aqui, entre esses 5 temas, tá dominado? Tá fácil? Você conseguiu acertar todos? Aproveita e me conta aqui nos comentários, inclusive se você quer outros conteúdos que gostaria que eu me aprofundasse aqui no canal, manda aqui nos comentários para eu saber.